e damos continuidade a esse módulo tão importante que é a otimização das nossas reações emotivas nesse período de dificuldades muito grandes, em que nós temos que ter maior equilíbrio emocional. Então a inteligência emocional, ela acaba nos levando a ter uma maior firmeza diante das dificuldades, das coisas que ocorrem à nossa volta. Eu estou lembrando uma pequena história que li no Reader's Digest sobre um médico e um rapazinho que morava numa vila, numa casa nos Estados Unidos, numa vila nos Estados Unidos, onde havia um médico que tinha por hobby fazer a plantação, cuidar do seu jardim, aqueles cuidados que se faziam todas as manhãs. Então acordava bem cedo, regava as plantas, tinha todo um procedimento para o cuidado do jardim. E tinha um garoto que observava o Dr. Gibbs, no caso, e via que o Dr. Gibbs, quando pegava o jornal de manhã cedo, ainda na época que se deixava lá o jornal, ele passava perto de um pequeno carvalho que ele tinha plantado e dava umas batidas com o jornal. E o menino perguntava para ele, o garoto perguntava, mas o que o senhor está fazendo? Pois é, eu dou umas pancadas para acordar essa árvore. E com o passar do tempo, ele foi vendo que aquelas árvores foram crescendo, se desenvolvendo, mas esse rapaz depois se formou, foi para trabalhar em outra cidade, casou-se, já tinha filhos, e resolveu dar uma passada perto lá daquele bairro, aquela casa onde ele estava morando, e foi verificar que ele, enquanto morava por lá, tinha plantado algumas árvores, e aquelas árvores já tinham sumido. E o carvalho que tinha plantado lá, o Dr. Gibbs, era um carvalho frondoso, muito bem arraigado, muito firme. E ele ficou pensando nisso, né, que o Dr. Gibbs era da política de dar uns petelecos e colocar pouca água para a planta, para que ela deitasse raízes mais profundas e para que arraigasse, e com aquelas batidas ia fazendo com que as raízes se aprofundassem. Então, aqui nós usamos essa imagem de que para as pessoas é necessário trabalhar, ou para nós mesmos, trabalhar com orientação, adequada com relação aos nossos, enfim, às nossas sensações, enfim, que não sejam dominantes no nosso modo de ser. Então, por isso, a árvore que deita raízes profundas, ela é muito mais resistente e acaba crescendo. Então, a conclusão que fazia esse rapaz, que depois já tinha crescido, e o Dr. Gibbs já tinha morrido, ele disse, lembrava que ele dizia, eu quase não arrego para que lance raízes profundas. E da mesma forma, a proposta nossa é a de vencer as nossas debilidades através de um sentido de firmeza, de orientação, de direcionamento das nossas emoções para os aspectos principais. Então, a excelência pessoal, portanto, as boas qualidades, as boas competências, exige convicções fortes e determinação no agir. As árvores de planície são mais débeis que as árvores de montanha. E, de fato, o que ocorre, a gente verifica que aquelas árvores que nasceram em montanhas e que estão açoitadas por ventos fortes, acabam deitando raízes mais profundas e acabam tendo uma densidade muito maior, muito mais resistência aos ventos e tempestades. Então, como nós estamos numa sociedade de facilidades, do bem-estar, pelo menos um determinado grupo da nossa sociedade vive com muitas facilidades, quando surgem as privações, enfim, as pessoas começam a se queixar. Então, essa época da pandemia foi realmente um alerta para todos nós de ver que estamos, vamos dizer, muito apegados a uma série de coisas. E é preciso ter essa fortaleza, essa resiliência para saber mudar hábitos. Talvez nós tenhamos que mudar definitivamente em hábitos de consumo. Então, a nossa sociedade de consumo facilita o bem-estar e poupa, e esse é o grande problema, qualquer esforço da vontade, causando o quê? O debilitamento, o enfraquecimento da nossa personalidade. Então, a capacidade de superar as dificuldades, de orientar as sensações, as emoções para aquilo que interessa, sair da impulsividade, sair dos altos e baixos,
é o que nós pretendemos com essa aula sobre a inteligência emocional, que depois, numa outra apresentação, vamos fazer especificamente os indicadores, a avaliação dos indicadores sobre a inteligência emocional. Então, outra pequena história que tenho ouvido, que ocorreu com uma pessoa que precisava fazer um trajeto até uma determinada localidade, mas não tinha a possibilidade de utilizar um automóvel, não tinha Uber, enfim, o percurso era muito dificultoso e íngreme. E o que tinha lá era para aluguel alguns cavalos. E esse rapaz, para fazer a sua atividade, teve que pegar e montar um cavalo, mas ele não sabia, não tinha montado o cavalo, e se viu naquela situação de pegar um cavalo e continuar andando. O que ocorreu foi isso, que ele recebeu a orientação: você tem que saber se impor ao cavalo, quando você sentar, sente firme e leve avante, e sempre garantindo a rédea. E o rapaz, quando sentou ali no cavalo, então o que ele verificou já ali naquele momento? Que quem mandava não era ele. O cavalo percebeu a fraqueza ou a debilidade e simplesmente se desenfreou e foi levando para ele para lugares onde ele não queria, até que algumas pessoas viram essa situação e o resgataram. Nós temos que pensar que nós não podemos estar reféns das nossas emoções. Aí, como conclusão dessa história, que o cavalo é um animal de muita personalidade, é preciso essa capacidade de firmeza para dominar esse animal fogoso, e da mesma forma nós, com relação ao nosso temperamento, às nossas emoções, nós temos que ter esse autocontrole, que é condição-chave da inteligência emocional. Caso contrário, não temos esse autodomínio, e não basta ter objetivos claros se nós não temos o controle pessoal. Então, o temperamento, o modo de ser, as nossas emoções, se elas estão desgovernadas, não existe autoliderança, e a autoliderança é a primeira característica da liderança. O líder que não se lidera a si próprio não terá capacidade de conectar-se com a sua equipe. Então, portanto, nesses momentos de dificuldade, de maior de crise, em que as pessoas precisamos ter mais atenção às pessoas, temos que conversar mais, temos que acompanhar o seu trabalho, mesmo que seja em teletrabalho. O líder tem que continuamente monitorar como é que aquela pessoa está lidando com as suas próprias emoções, se ela está sendo bem atendida, se não está tendo uma sobrecarga de trabalho na sua casa, se as condições de trabalho na casa não estão sendo dificultosas e provocando estados de ansiedade interior. Portanto, nós, em primeiro lugar, temos que governarmos a nós próprios e ter esse equilíbrio emocional. Então, é preciso esse governo das emoções, como indicamos aqui. Agora, por vezes, as pessoas, em vez de agirem, elas reagem às situações. São puramente emocionais. E sendo puramente emocionais, não que seja ruim ser emocional, mas é preciso orientar as emoções. Então é comum encontrar pessoas que não agem, mas simplesmente reagem às situações. No quadrinho aí ao lado, na figura, diz assim, lembre-se de que 1 minuto de cólera rouba-lhe 60 segundos de felicidade. É uma pessoa que se deixa escapar as suas irritações, porque nós somos solicitados, ou a perigos, dificuldades extremas que nos levam a reagir com temor, com medo, receio de topar as paradas e perder a capacidade de iniciativa, como também em sentido contrário. As dificuldades, as situações que aparecem de sopetão, elas provocam em nós a irritação. Esse estado progressivo de irritação, o não saber lidar com o estresse, não saber lidar com pouca eficiência ou eficácia com relação ao estresse, ter pouca resiliência, isso vai afetar a nossa capacidade de liderança na crise, agora, bem no meio da crise, e agora não sabemos, né, porque a nossa tendência vai ser, por alguns meses, pelo menos se prevê isso, um abrir e fechar de novo as condições
de início do trabalho, ou a contenção, ou o isolamento. Essa variação pode provocar ainda mais as dificuldades de resiliência. Você começa a trabalhar, começa o empreendimento, aí tem que voltar à condição de reclusão, por assim dizer. Então, ao diminuir a capacidade reflexiva, que essa é necessária para otimizar as nossas emoções, e a determinação da vontade por valores, por exemplo, a paciência, os valores do respeito, o valor da responsabilidade, né, do respeito ao outro, a tendência comportamental ficará mais influenciada pelo reino das sensações. E o reino das sensações é simplesmente estar sob o domínio das reações ou daquilo como os eventos externos se impõem à nossa atividade. Então, assim, nós temos que ser pessoas proativas, que pensamos como devemos, sentimos uma solicitação que pode ser negativa, mas como temos que agir com inteligência e com vontade, nós vamos agir. E agir é tomar uma decisão com a reflexão, com a inteligência. No agir e reagir, nós temos aqui nós temos a tendência, eu coloquei aqui, uma coisa assim, tipo altos e baixos. As nossas emoções, elas têm momentos de euforia e momentos de depressão. E nós precisamos ter uma linha de convicção, essa linha aqui que nós falamos de convicção, que nos dá uma orientação mais equilibrada para poder, quando nós estamos eufóricos, baixar para essa linha de convicção e continuar andando. E se temos aqui algum momento de tristeza, de chateação, nós também voltamos através, enfim, das ideias, dos valores, dos bons pensamentos, das boas qualidades, como a paciência, como a fortaleza, a resiliência, saímos dessa depressão pensando positivamente e voltando a caminhar nessa linha de convicção. Então, em vez de simplesmente reagir, nós irmos através das nossas convicções, dos nossos valores, e que procuramos, e esse programa que nós estamos desenvolvendo, ele visa que cada um identifique quais são os seus pontos altos e pontos baixos em relação à emotividade e procurar trabalhar melhor a linha da convicção. Então, as emoções, segundo o desenho que nos apresentamos, elas ocorrem nessa sequência. Verificamos que algo se apresenta para nós, tem aparência de bem ou de mal. Para nós pode aparecer e aparece o desejo ou a repulsa, o desejo do bem ou a repulsa com relação ao mal. Isso desencadeia emoções positivas ou negativas. Nós temos que ter esse sistema de tomada de decisão, que não é simplesmente porque temos uma emoção de raiva ou uma emoção de angústia que nós vamos dar corda a esse curso de ação. Vamos valorar aquilo, vemos se é conveniente, e uma pessoa madura, que tem maturidade, é que tem essa capacidade de valoração de acordo com princípios e valores, porque nós vivemos em sociedade, trabalhamos em equipe, devemos atender os clientes. Não é porque o cliente está se portando mal que eu vou me portar mal com relação ao cliente. Eu vou buscar a melhor conduta, a ação correta, eticamente valorada, de acordo com as virtudes. E nós sabemos que as virtudes principais é a capacidade de resistir, a capacidade de empreender, a capacidade de equilibrar as emoções, o sentido de justiça e de respeito aos outros. Tudo isso deve governar, que a prudência, a qualidade de decisão, que deve governar as nossas ações. Então, as emoções, elas são alterações da sensibilidade diante da valoração, dessa valoração que nós indicamos agora, da realidade e sua consequente atração ou repulsa. Agora, das duas possíveis reações diante dessa realidade de desejo ou repulsa, nascem as emoções. A emoção nós podemos canalizar para aquilo que interessa e não deixar simplesmente nos desgovernar por causa das primeiras sensações ou emoções. Portanto, nós temos reações de prazer e dor, prazer e sentido em relação às coisas. Então, uma pessoa pode simplesmente, porque algo é desagradável, lhe causa dor, ou desgosto, ou desconforto,
simplesmente desistir de uma tarefa ou de uma atividade. E nem tudo que aquilo que produz um desconforto é negativo propriamente dito. Nós podemos superar isso e realmente fazer coisas que, em princípio, supõem um certo contragosto, não temos que estar assim o tempo todo, mas a pessoa madura é aquela que sabe lidar com o desprazer, o desconforto, ou uma reação um pouco mais ríspida de outra pessoa. E não simplesmente esperar que as coisas estejam bem, mas sim sendo proativos e conquistar pessoas e conquistar ambientes para termos um sentido mais adequado para o trabalho, de gosto, de prazer e de um bom ambiente profissional. E também temos a tendência a reagir ou com agressividade, ou irritação, ou medos diante das situações, especialmente se são perigos difíceis de evitar. E o perigo difícil de evitar, nos acontece foi o desejo de fuga, fugir dessa situação, ou de medo, ficamos trepidando diante dessas situações. E a agressividade é diante de um obstáculo difícil, uma situação repentina, que a pessoa reage de uma forma impulsiva. Nós temos que moderar essas nossas atitudes ou reações de sensibilidade, que são reativas, e colocando a inteligência e a vontade, vamos conseguir otimizar essas emoções, ou pelo menos ir ganhando maior domínio sobre elas. E a reflexão é super importante para o desenvolvimento da nossa emotividade. Qual é a orientação geral para nós? Dizia um autor, que é o Balmes, ele colocava a seguinte característica, que nós temos que ter uma cabeça ponderada, uma cabeça reflexiva, e no modelo poético, como ele dizia, uma cabeça de gelo que se guia por ideias claras, bem definidas, transparentes, frias, pelo menos nesse momento da reflexão, com uma certa distância, certa. E, como todo raciocínio, bem límpido e depurado dessa mistura emocional, para nós não perdermos a cabeça, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter um coração vibrante, para poder impulsionar, para poder fazer bem as coisas. Então, a cabeça de gelo e um coração vibrante, sentimentos e amores ardentes pelas coisas que nós temos que fazer, que recolhem e, dizia ele, canalizam toda a imensa atividade, é como se fosse uma turbina, um motor para impulsionar essas boas ideias que nós temos. E canalizam toda a riqueza dos nossos afetos, do nosso ser, e impregnam o raciocínio frio, que falta o calor humano, de um entusiasmo bastante vibrante. Então, a inteligência emocional, ela leva a agir com uma capacidade de tomada de decisão, com critério, esses critérios são frios, e colocamos esse entusiasmo, e pôr o coração, pôr a alma nas coisas que nós fazemos. Então, essa pessoa é capaz de motivar, impulsionar, atrair, despertar a atenção de outras pessoas, porque é capaz de despertar as energias da sua própria alma e impulsionar outras pessoas. E a firmeza para executar. Então, se é cabeça de gelo por um lado, um coração vibrante ou de fogo e uns braços muito firmes na execução, a capacidade de execução muitíssimo grande. É uma pessoa muito consistente na atuação. Instrumentos que levam à prática essas ideias, que são ótimas, lúcidas, inflamadas, dizia ele, na fornalha do coração, e agora com a potencialidade motora que impulsiona a realização bem eficiente e perfeita daquilo que nós concebemos, que nós idealizamos como projeto de ação, como iniciativas, como produtos, como serviços novos, como soluções novas para essa situação de crise que nós estamos vivendo. Então, cada vez mais é preciso pessoas resilientes que tenham essas três dimensões. Ideias claras e bem definidas. Então, uma cabeça de gelo, um coração de fogo vibrante, entusiasmado e firmeza na execução. Em termos de despertar a vontade através dos nossos desejos. Ver a diferença entre vontade e desejo. O desejo está no plano emocional ainda. Quando entra a vontade, significa que já houve uma valoração e não simplesmente uma reação emotiva
impensada. Então, quando alguém quer algo, é a sua vontade que está pilotando a nave. E quando simplesmente deseja, são os sentimentos que o guiam para atuar. Então, é preciso harmonizar vontade e sentimentos. Não é para eliminarmos os sentimentos, mas não nos deixarmos dominar por um sentimento de medo que ultrapassa dos limites. Uma certa dose de medo nos leva a evitar ou mitigar riscos, ter a virtude da prudência. Bom, então, desejar é apetecer algo que se vê, mas que radica na afetividade e costuma depender de sensações externas. Nós temos que ser orientados pela inteligência e pela vontade. E o querer? Esse querer é ver-se motivado para fazer algo, pondo a vontade na frente. Querer é um ato da vontade. E à medida que as decisões que nós vamos tomando são ponderadas pela nossa inteligência, adquire-se a elevação e a pessoa já não sofre esses altos e baixos, ainda que tenhamos altos e baixos, mas temos aquela linha de convicção que vai nos ajudando a caminhar com mais firmeza aos objetivos colocados. Metas de longo prazo, de médio prazo e também aquelas metas diárias. Vamos procurar rever aquela capacidade ou os indicadores de capacidade de empreender, porque a vontade, o querer equalizado ou equânime ajudará a cumprir ou chegar a essas metas tão necessárias e, sobretudo, nesses momentos de crise. Sem esforço não há crescimento, não há progresso. Os ingleses, os americanos dizem no pain, sem dor, no gain. No pain, no gain. Sem esforço não há progresso. O exercício da nossa liberdade, tendo em conta os critérios ditados pela prudência, que não é a qualidade de decisão, é deliberar muito bem, ter critérios adequados para a tomada de decisão e executar com firmeza, né, com essa energia, até chegar ao fim, a finalidade das nossas ações, aquilo que nós recomendamos desde o início do nosso programa, que igualdade de condições ou até inferioridade de talentos, aquelas pessoas que se governam a si próprias, aquelas pessoas que são constantes, que são perseverantes, chegam muito mais longe do que aqueles que têm grandes talentos, mas não são constantes nem perseverantes. Então, a pessoa constante, mesmo dotada de talento médio, chega mais longe e são sempre as pessoas que lideram. Então, o fortalecimento da vontade com o esforço dirigido e sendo equânimes em relação às nossas sensações e emoções, nós vamos fortalecendo a vontade e vamos melhorando a nossa capacidade de empreender e de liderar. As virtudes são chaves, portanto, são os hábitos bons, são os hábitos que nos levam a ser melhores. Nada mais são do que aqueles modos de otimizar as reações emotivas. Uma pessoa prudente, que sabe decidir com base em critérios, e os critérios se pautam em princípios e valores. Não se fica de tirar as emoções, mas procurar orientar as emoções para seguir esses canais, essas estradas que nos diz a virtude da prudência. Então nós não podemos, simplesmente porque nós gostamos de agir de uma determinada maneira, gostamos de proceder de uma determinada forma, ou estamos no sentido irritado, que isso dá aval para qualquer comportamento. Mesmo que estejamos irritados, nós temos que conter a nossa irritação, temos que ser pacientes, temos que moderar e saber lidar com o estresse na dificuldade ou sob pressão. Nós hoje estamos ambientados nessas circunstâncias a ter que liderar sob pressão, ter que liderar com pessoas em telecomando, que estão à distância, lidar com pessoas que podem estar em situação de angústia ou de ansiedade. Então, portanto, tem um pavio mais curto. Então, tudo isso faz parte de um preparo necessário para a liderança, para que sejamos mais resilientes. E isso exige práticas. Então, as virtudes nada mais são do que os modos de otimizar com a prática, com a repetição de atos, as reações emotivas e canalizá-las para a realização de grandeza pessoal. Agora, uma pessoa que não tem vontade, que está determinada
pelas sensações, pelas emoções, pelas solicitações externas, ela mais reage do que age, não será uma pessoa proativa, então nós teremos aí as dificuldades. Então, pessoa sem vontade será sempre escrava, marionete das circunstâncias variáveis. Então, nós temos que desenvolver essa qualidade motivacional com as nossas equipes. Portanto, esse período que pode parecer, período de crise, liderar na crise, exige muita inteligência emocional ou qualidade motivacional para que nós saibamos levar as nossas equipes com espírito colaborativo, uma motivação transcendente, uma motivação que se volta para ver como é que nós podemos conseguir que as pessoas interajam melhor. E sabemos que as pessoas, quando têm um bom astral, boa qualidade motivacional, um bom clima de interação, elas produzem mais, produzem melhor, que atendem melhor os clientes e são mais inovadoras e criativas. Mas, sobretudo, não é pela eficiência ou eficácia, mas sim pela dignidade das pessoas que estão perto de nós. Então, atuar com responsabilidade humana e social, cuidando, ter esse cuidado pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, toda uma atenção, e nós temos que, em primeiríssimo lugar, liderarmos o nosso controle pessoal para poder, sim, ser aquele orientador, para ser aquela pessoa que congrega as ações. O líder hoje já deixa de ser aquele líder transacional, de mando e controle, e tem que ser agora aquele mais, como um orientador, como um coach, como um mentor, como uma pessoa que sabe atrair as pessoas para projetos interessantes, cativa, une, coordena bons projetos, faz trabalhos em projetos em ciclos mais curtos para que as pessoas se envolvam nos projetos, usando aquele método Scrum, por exemplo, o Sprint. Nós temos que ser assim, líderes equilibrados, com inteligência emocional, com capacidade e qualidade de decisão, uma visão clara de futuro, ou pelo menos sabendo delinear bem o nosso futuro e atingir essas metas tão bonitas que nós estamos precisando. Então, canalizar, como conclusão, fortemente a emotividade para potencializar a atuação por motivos que ultrapassam o nosso eu, por motivos transcendentes, é a qualidade motivacional transcendente. Com essa apresentação, nós já temos aqui o quadro para nós fazermos na próxima aula, que eu vou dedicar somente aos indicadores de inteligência emocional, que temos que aplicar um olhar muito cuidadoso, porque a inteligência emocional vai afetar absolutamente todas as outras qualidades. Porque se não há esse autocontrole, se não há essa autoliderança, nós vamos perder essa guerra contra o Covid-19. Então, pessoal, preparando as nossas avaliações, autoavaliações, enviando pelo e-mail para que a gente possa trabalhar nas nossas mentorias, fazendo o nosso plano de ação. Também deixei para vocês aquela matriz SWOT que nós temos que preencher aos objetivos principais, pelo menos um objetivo que nós tenhamos, e fazer todo esse trabalho de análise de forças, fraquezas pessoais, oportunidades e ameaças, e depois aquele cruzamento que eu já expliquei lá num dos módulos, de como aproveitarmos, sobretudo com as nossas forças, as oportunidades que estão ocorrendo à nossa volta. Vamos terminando e depois fazemos a nova aula, seguinte, sobre os indicadores de inteligência emocional, que vai dar muitos subsídios para o nosso plano de ação.